Olá, galerinha! Então, hoje a gente vai trabalhar de uma forma um pouquinho diferente e vamos complementar as aulas relativas ao exame físico do paciente. O enfermeiro, em relação ao exame físico, tem uma aptidão incrível para que os achados clínicos, a resolutividade, a ampliação da clínica, da propedêutica do enfermeiro seja complementada com a técnica do exame físico. Então, nós temos 4 técnicas propedêuticas, que é inspeção, palpação, percussão e ausculta. E hoje nós vamos refazer as informações relativas ao exame físico do abdômen, um importante artifício para que o enfermeiro defina relativamente o que o paciente tem. Beleza? Se liga, acompanha o slide. Vamos para essa aula aí. Então, antes de mais nada, a gente tem que observar que esse abdômen, ele tem regiões, dividido em 4 quadrantes: quadrante superior direito, quadrante inferior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo. E esses 4 quadrantes servem de orientação. Observem que a cicatriz umbilical, ela é ponto de referência quando a gente fala de abdômen. Nós temos também, além dos quadrantes, as regiões abdominais. São 9 regiões. Atenção: região 1, hipocôndrio direito; 2, epigástrico; 3, hipocôndrio esquerdo; 4, flanco direito; 5, mesogástrico; 6, flanco esquerdo; 7, fossa ilíaca; 8, hipogástrico e 9, fossa ilíaca esquerda. Se vocês observarem, nesse alinhamento aqui, ó, nós temos o quê? Nós temos à direita de vocês, nós temos a região 1, hipocôndrio direito; a região 4, flanco direito; a região 7, fossa ilíaca direita. Necessariamente, isso contraponto com as áreas 3, 6 e 9. A 3, hipocôndrio esquerdo. Então, 1 e 3, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo. 7 e 9, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda. 4 e 6, flanco direito, flanco esquerdo. No meio, vocês observem que necessariamente a gente tem a linha mediana do abdômen, onde vai aparecer o região epigástrica, importantíssimo observar e palpar pulsações epigástricas. Também na região epigástrica, que nós colocamos o estetoscópio para verificar se a sonda nasoentérica ou nasogástrica forma aquele burburígmo, né, durante a confirmação da passagem da sonda. E aí, essa região epigástrica é riquíssima em achados do exame físico. Aqui, galerinha, ó, região número 2, tá bom? Paciente que tem gastrite, ele vai referir dor na região epigástrica. Região para confirmação de sonda nasoentérica ou confirmação de sonda nasogástrica, ausculta aqui, ó, com o diafragma do esteto na região epigástrica, tá? Não esqueçam essa região. E aí no item 5, mesogástrico, e no item 8, hipogástrico. Essas são as regiões de referência. Por exemplo, durante um procedimento de apendicectomia, retirada do apêndice, o paciente vai apresentar uma incisão cirúrgica aqui, ó, na região 7, na fossa ilíaca direita, certo? Uma cirurgia de colecistectomia, retirada da vesícula, nós temos uma incisão perpendicular aqui, ó, entre a região 1 e 4, entre o hipocôndrio direito e o flanco direito, beleza? Então, tudo isso serve de base para que eu possa fazer minha anotação dos achados do exame físico abdominal. Fechado? Aprende essas áreas, não esquece que é bem importante nos pontos de referência das regiões abdominais, ok? Vamos lá? E aí, gente, o que eu tenho dentro da região ou do quadrante de cada parte do abdômen? Se vocês observarem aqui no quadrante superior direito, eu tenho o lóbulo direito do fígado, a vesícula biliar, a região pilórica, o duodeno, a cabeça do pâncreas, a flexura hepática do colo, as partes do colo ascendente e transverso, ó.
tudo aqui, fechado? Riquíssimo. Paciente que tem pedra na vesícula, dores aqui, ó, quadrante superior direito. Quando eu tenho aqui no quadrante inferior direito, seco e apêndice, né? É aqui nessa região que a gente vai fazer o sinal de palpação de Bloomberg, para ver se o paciente tem apendicite, tem inflamação do apêndice, fechou? Aqui no quadrante superior, eu vou observar uma região riquíssima do estômago. Paciente com gastrite, ó aqui a dor, ok? Certo? No quadrante inferior, aí eu já tenho as partes de sigmoide e colo descendente, tá? Observem que esse paciente ele vai fazer referência à dor, referência a situações de sinais clínicos de acordo com a estrutura anatômica que eu tenho por quadrante, ok? De acordo com o que o paciente referir, sempre pede assim para o paciente, coloca a mão onde está doendo, cara, me mostra, né? Então, quando o paciente coloca a mão onde está doendo, ele refere para você uma estrutura anatômica que pode ter comprometimento, fechado? E aí vamos começar as técnicas propedêuticas. Inspecionar o que vocês sabem? Inspecionar é observar. Observo com olhos e localizo com mãos. Exponho o paciente para que eu observe melhor com as mãos. Por exemplo, o paciente tem uma manta abdominal muito grande, é obeso. Eu vou precisar tracionar essa manta abdominal, empurrar um pouco, lateralizar, afastar para que eu possa observar essas estruturas. Então, na inspeção eu procuro o quê? Forma, abaulamento, retração, circulação colateral, aquelas veinhas que ficam na barriga evidenciando circulação colateral e a localização da cicatriz umbilical. Fechado? Hérnia umbilical, eu tenho uma protusão de cicatriz umbilical. O paciente vai me mostrar isso, certo? Durante a inspeção, eu já vou observar se essa cicatriz umbilical está ou não centralizada no abdômen. Ok? Forma, abaulamento, retração, circulação colateral e localização da cicatriz umbilical são os meus achados na inspeção do abdômen. Fechado? Eu tenho a inspeção estática, onde eu vou olhar frontalmente e tangencialmente, ver simetria, se esse abdômen é maior ou menor de um lado, se apresenta abaulamento, retração, se é escavado, plano ou globoso. Atenção, escavado, plano ou globoso são as formas do abdômen, tem que estar expresso na anotação. Se esses pelos é androide ou ginecoide, se há manchas hipercrônicas ou hipocrônicas, se tem cicatriz, dizer o tamanho, a localização, a disposição, a presença de queloide, não há, quantas cicatrizes ele tem, são cicatrizes cirúrgicas ou de trauma, tá bom? E o fluxo de sangue na circulação colateral. Se esse paciente também tem aranhas vasculares, né? Aqueles vasinhos. E se a cicatriz umbilical é intrusa para dentro, plana ou protusa. E se há presença de estrias, fechado? Então, são achados da minha inspeção estática. Inspeção dinâmica, peristalse visível. Eu vejo a movimentação. Se eu vejo, é por uma obstrução, uma brida, uma aderência, tá certo? Eu tenho uma possibilidade de neoplasia, ou hérnia em crianças. Então, a peristalse visível. Outra situação, pulso visível. Pulso visível na inspeção dinâmica. Cidadão, paciente está correndo risco de vida no caso de um aneurisma de aorta abdominal. Fechado? Então, vi pulsação abdominal, acende a luz vermelha, o paciente está com comprometimento na aorta, ok? Um vaso de grande calibre que tem muito sangue, então ele vai ter comprometimentos severos. E esse paciente também, na inspeção dinâmica, eu posso realizar a manobra de Valsalva. A gente não vai se detalhar aqui, mas por fim da apresentação, se tiver um tempo cabível, a gente possibilita a exposição dessa manobra, ok? Segue. Inspecionei, depois da inspeção abdominal, eu já vou para ausculto. Ó. Pulou o que, cidadão? Palpação e percussão. Por que eu não palpo nem percuto antes
após antes da ausculta, porque a percussão e a palpação vai alterar os ruídos hidroaéreos, né, que são os barulhinhos que o abdômen faz. Então, inspecionei e vou auscultar. Se vocês observarem, quando eu termino a ausculta torácica, eu já inicio a ausculta abdominal, ok? Nem tiro o esteto do ouvido, cidadão, acelera esse exame. Então, o paciente vai ser auscultado, o seu abdômen, antes de percutir ou palpar. Fechou, ok? Inspeção, ausculta, percussão e, por último, palpação. O que é ausculta? Vocês sabem, precisa de um tal de um estetoscópio. Eu vou auscultar o quê? Ruídos peristálticos. Relato como ruído hidroaéreo. O paciente tem 7 pontos de ausculta, ok? E esses ruídos hidroaéreos têm que estar pelo menos presentes nos 4 quadrantes abdominais ou no mínimo em 2, tá bom? Eu não posso ter hiperausculta do ruído hidroaéreo, porque significa o quê? Que esse paciente pode ter obstrução, ou uma brida, ou uma aderência, ou mesmo um fecaloma. Necessariamente, o detalhe da ausculta abdominal, ele tem que ser no mínimo 5 minutos, tá bom? 5 minutinhos fazendo essa ausculta com paciência, detalhado, observa, faz a anotação coerente. E os sopros são focos da ausculta, né? Eu tenho aqui o foco abdominal, o foco aórtico, renal, ilíaco e femoral. Como que é isso? Simples. Aqui, ó. A gente começa sempre aqui em sentido horário. Fechou? Sentido horário. Coloco o esteto aqui, né? Femoral direito, ilíaco direito, renal direito, aórtico, renal esquerdo, ilíaco esquerdo, femoral esquerdo. Segue o padrão. Fiz a ausculta dos 4 quadrantes, 5 minutinhos nessa ausculta, detalhe o volume e a presença dos ruídos hidroaéreos, ok? Se ligaram? Focos de ausculta abdominal. Prof. Manu, esse paciente é obeso, tem manta abdominal, tem gordura. A gente vai tracionar, a gente vai fazer a ausculta com mais detalhe, a gente vai baixar um pouquinho esse esteto, aprofundar, mas eu preciso seguir esses pontos de ausculta e ter consciência do que eu estou ouvindo. Fechou? Inspecionei, auscultei, vou o quê? Percutir. Percuto aonde, cidadão? Nesses focos aqui, ó. Nos mesmos focos de ausculta, nós fazemos a percussão. E essa percussão, ela pode ser em leque, seguindo os focos, de forma centrípeta, horizontal e vertical. O normal é que a gente tenha áreas maciças e áreas timpânicas. Aonde que eu vou ter percussão maciça? Em lobos hepáticos. Aonde que eu vou ter percussão timpânica? Em alças intestinais? Não, né? A gente vai ter percussão timpânica em região epigástrica, na região estomacal. E nas regiões de alça intestinal eu vou ter um som maciço ou submaciço, tá bom? Eu faço uma percussão de hepatometria lá do fígado do paciente, traço aonde começa esse lóbulo hepático, simplesmente procurando maciez no flanco superior direito até a região hepática. Vou fazendo percussão indireta até achar esse fígado. Como que é, cidadão? Ó, né assim? Percussão indireta. Polpa distal com falange distal do dedo médio, ok? Pá, 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 pá. Acho maciez, tenho a questão do fígado. Piparote, lembra? Piparote é aquela situação para ver se o paciente tem ou não ascite, água na barriga. Percussão com o sinal de Jordânio, que é a percussão punho-lombar, para a gente verificar o que? Rins do paciente, tá? Se tem alguma alteração hepática. A gente fez isso na sala de aula, se vocês lembrarem.
essa aula, ela tá bem específica na cabeça de vocês. Fechado? Aqui eu tenho palpação. Palpação, última técnica propedêutica do exame físico abdominal. Ela começa com a palpação superficial. Eu vejo o que na palpação superficial? Sensibilidade, espessura de parede, presença de tumoração, solução de continuidade, tensão, sinal de piparote ou sinal de onda líquida para perceber a ascite, água na barriga. Depois que a gente faz essa palpação superficial em leque com as mãozinhas sobrepostas, tá? Mãozinha dominante por cima, o paciente ele vai ser palpado assim, né, ó. Movimentos ondulatórios, tá certo? E aí, depois dessa palpação superficial, eu vou ter palpação profunda, onde eu tenho uma mão espalmada, a mão dominante, aprofundo no tempo expiratório. Coloco o ar para dentro, na hora que jogar o ar todinho para fora, eu consigo chegar nos órgãos abdominais mais profundamente. Procuro o que na palpação profunda? Dor. Dor, tá bom? Então eu procuro dor na palpação. Doeu aonde? Eu não vou dizer o órgão que está doendo, eu vou dizer a região abdominal onde o paciente apresenta fáceis dolorosas à palpação abdominal. Alô? Se ligou? Paciente apresenta fáceis dolorosas à palpação da região do hipocôndrio esquerdo. Fechado? É isso que vocês vão anotar no prontuário do paciente. Na palpação superficial, mãos espalmadas, polpas digitais em movimentos rotativos, movimentos rápidos. Eu tenho que reconhecer sensibilidade, integridade e tensão de parede abdominal, ok? Nessa palpação superficial, posso encontrar hérnias, posso encontrar aderências abdominais. E uma palpação profunda é uma técnica diferenciada, que é a técnica de palpação do baço. Olha a figura, galera. Figurinha, baço simples, baço bimanual. Fechado? Então, eu tenho uma mão que eleva o dorso do paciente para que eu tenha a inserção desse paciente, o baço desse paciente na minha polpa digital da mão superior. Ok? Se ligaram na foto? Façam isso em casa. Pega uma cobaia aí da família. Família é para isso, ó, já está em casa mesmo. Vamos examinar essas pessoas aí que tanto a gente ama. Ok? Na palpação profunda do intestino, principalmente, eu vou procurar seco e sigmoide, né? Lembrando que a palpação de seco é aquela manobrazinha de Bloomberg. Sinal de Bloomberg positivo, eu vou ter esse paciente com suspeitíssima de apendicite. Complementa-se isso provavelmente com o exame de ultrassonografia ou com um hemograma, ok? Para ver a questão da leucocitose. Na palpação profunda do fígado, eu vou permanecer com a mão direita no tórax do paciente. Vamos ver isso, ó. Palpação em garra do fígado. Fechou? Embaixo das costelinhas, fecha a garrinha aqui, ó. Faz isso aqui, ó. E palpa o bordo hepático, ok? Outra palpação de fígado é a palpação de Torre-Lemos, ó, mãos sobrepostas. Se liga nessa figura aqui, qual é o erro? Adorno, pelo amor de Deus, adorno zero, né? Então, palpação de Torre-Lemos, mãos sobrepostas, vou observar o fígado do paciente. Olha só, para decorar, se eu acho tudo isso aqui, ó, no paciente, tá? Eu tenho necessariamente aquela divisãozinha que a gente teve num dos primeiros slides. Eu tenho aqui essa divisão por região, ok? Tira foto disso, leva para colinha quando for para aula prática da Prof. Manu, beleza? Paciente teve dor no lado esquerdo, embaixo aqui, ó. O que é essa região? Vamos lá no slide, ó. Lembra? Fica tonto. Aqui, ó. Fossa ilíaca esquerda. Decorou essa fotinha aqui, galera? Tá aqui ela, ó.
que eu tenho por região? Oh, meu Deus, o prof. Manu nem botou os dois slides juntinhos, né? É para tontear você, ok? Então, as 9 regiões: epigástrica, aqui ó, região epigástrica, mesogástrica, hipogástrica. Eu tenho tudo isso aqui. Sentiu dor, né? O que eu tenho por região? Fechado? São os achados do exame físico abdominal por região. Decora, tira foto, leva para cola, tá bom? Só não leva na prova, tá? Mas no exame físico pode levar. Outra coisa, né? A gente vai finalizar aqui com a questão da genitália. Ah, professora, o paciente é tímido, o paciente ele vai ter uma restrição ao exame físico da genitália. Mas, queridinhos, o paciente precisa ser examinado. Por exemplo, ele tem uma queixa de verruga, ferimento, corrimento, e aí eu chamo a atenção o pessoal que está fazendo a disciplina de cuidados materno-infantil, a genitália dentro do processo de saúde materno-infantil, a genitália da mãe, da parturiente, ela tem que ser muito bem avaliada, né? E aí a gente precisa pensar o seguinte: o enfermeiro, o cara que vai examinar uma genitália feminina, precisa eticamente estar com uma colega dentro da sala. Então, se o paciente tem o sexo oposto ao nosso, os critérios éticos solicitam que nós convidemos para o exame físico das genitálias alguém do mesmo sexo do paciente, para respaldar-nos, né? Para que a gente tenha segurança em relação a esse exame físico e muito mais que isso, porque a gente consiga permissividade, que esse paciente seja permita que ele não seja constrangido, ok? E aí, necessariamente, se eu não examino, o paciente não permite, eu vou simplesmente escrever nas anotações de enfermagem que as informações em relação ao exame físico da genitália, segundo informações colhidas. Eu não examinei, titia, porque o paciente não deixou, prof. Manu, não consegui examinar, mas ele teve queixas. Então, a gente coloca as queixas, por exemplo, prurido vaginal, SIC, prurido vaginal, coceira na vagina, segundo informações colhidas, ok? Não examinei, é SIC, examinei, faz a anotação coerência. Membros inferiores e do paciente complementando. É abdômen, professora, genital e membro? Não, tô continuando, tá bom? Então, o que eu vejo dentro do exame físico dos membros inferiores? Eu verifico pele íntegra, tem edema, e aí para ver edema, quero que você pense, verifica edema no paciente através do sinal de cacifo, ok? Sinal de cacifo. Tem unhas quebradiças, tem fungos nas unhas, tem sujidade, perfusão tissular eficaz ou não, menor ou não que 2 segundos, né? Como que é a perfusão tissular? Dedinho, ó, aperta a polpa, preenchimento, né, de leito unguial, faz isso aqui no paciente, aperta, vê o retorno da circulação. Vamos observar a planta do pé, tá ressecada, tem calosidade, tem rachadura, cara. Como é que tá? Tem queda plantar. Cadê a forma do pé do paciente? Como ele se apresenta no leito, tá bom? Examinou, lembrando que o exame físico é céfalo-podálico, da cabeça aos pés, ok? Se é da cabeça aos pés, a gente vai registrar tudo depois que eu examino o pé do paciente. Fechado? Galerinha, esse aqui é o nosso exame físico do abdômen do paciente, da genitália e dos membros inferiores. A prof. Manu fica por aqui. Vou precisar que vocês se detenham a isso. Façam isso em casa, peguem as pessoas que vocês amam e avaliem. Crianças têm exame abdominal riquíssimo. Arruma uma cobaia aí e manda ver no exame físico, tá certo? Essa aula de hoje é apenas para apimentar vocês em relação ao exame físico abdominal, genitália e membros inferiores. A gente volta depois
falando do exame físico geral de novo, trabalhando com vocês as características que o enfermeiro precisa ter como relevante e lembrando que é como a Prof. Manu diz, lava a mão, arruma teu equipamento, organiza isso com relação ao paciente, pede consentimento, lembra da técnica e manda ver. Vamos examinar o paciente para procurar achados clínicos que conduzam a uma melhor terapia do paciente, tá bom? Rapidinho, um videozinho chato, mais de 25 minutos da Prof. Manu falando, não viram minha cara hoje, mas eu precisava que vocês observassem os slides. Vou mandar também no Classroom para vocês, então organizem as aventuras de vocês em relação ao exame físico. Um enfermeiro top da galáxia, ele é um bom examinador, tá bom? A Prof. Manu não tem aluno medíocre, a Unigipa só tem aluno de excelência. Se vira, macho, vai estudar. Beijo para vocês, tira o pezinho da minha janta, tô com saudade. Espero que essa pandemia passe logo para que a gente volte para as aulas práticas e vocês coloquem a mão na massa. Valeu? Beijo a todos!